Muito bem, está iniciando a gravação. Então, nossa aula de hoje, nós vamos falar de sistema de armazenamento, iniciando por estrutura da memória principal, né? Vamos conhecer um pouco mais esse tema aí, né, de estrutura de memória principal. Então, memórias que fazem parte da estrutura de armazenamento, ela é... Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente, tem alguém aqui pedindo permissão. Então, ela é separada, dividida no que nós chamamos de célula. Cada célula tem um determinado endereço, que é guardado dentro do computador, né? O assunto é um pouquinho técnico, gente, mas vocês vão entender direitinho que eu tentei simplificar da melhor forma possível esses conceitos sobre endereço. Então, vamos lá. A memória ela precisa ter uma organização que permita ao computador guardar e recuperar a informação quando necessário. Essa organização ela é advinda dos seus endereços. Cada célula, cada memória, ela possui um determinado endereço. Então, é preciso ter como encontrar essa informação quando ela for necessária. E, para isso, existe um mecanismo que registra exatamente onde a informação é armazenada, né? Que é como as células e os endereços funcionam. Então, imaginem vocês, o seguinte, quando vocês estão estudando vetores e matrizes em matemática, lá no ensino médio, né, e o professor de matemática de vocês provavelmente começou falando sobre vetores, né, a organização de vetor. Vetor, ele pode ser colocado tudo como sendo uma única linha ou uma única coluna, né, mas, na verdade, ele só possui uma única forma de registro. Bem, então, vamos ver o que é célula para o computador, né? Ela é a unidade de armazenamento do computador, ela é a memória principal, né? E a memória principal ela é organizada através de célula. A célula é a menor unidade de memória que pode ser endereçada, né, e tem um tamanho fixo. Então, todas as memórias, em geral, ela armazena um valor fixo. Independente se o conteúdo que você vai armazenar dentro dessa célula, ela vai ocupar toda ela ou parte dela. Tá? Mas, de qualquer forma, quando você ocupa, por exemplo, você tem uma célula montada, vamos supor, montada em 1 byte. Se o teu conteúdo é menor que 1 byte, ela vai ocupar 1 byte da mesma forma, né? As memórias elas são compostas de um determinado número, né, de células ou posições. Cada célula é composta de um determinado número de bits. Todas as células têm um dado, né, um dado para o computador, né, e ele precisa trabalhar baseado em cima da representação desses tamanhos. Cada célula é identificada por um endereço único. Não existe possibilidade de ter endereços iguais dentro do computador. Para cada célula, um único endereço para guardar essa posição, né? Pelo qual ela é referenciada pelo sistema ou pelos programas, que são os softwares que fazem uso dessa memória, né? As células são numeradas em sequências, de 0 até o infinito, né? E cada uma dessas sequências numéricas que identificam uma célula é chamada de endereço da célula. Então, endereço de memória. A unidade de transferência ela é a quantidade de bits que é transferido da memória de uma única operação de leitura ou escrita. Ou seja, como é que eu calculo a quantidade de dados que eu posso ler de uma memória? Isso aí chama-se unidade de transferência e ela é medida em bits. Quer seja eu esteja escrevendo, ou seja, eu esteja guardando nessa memória, quer seja eu esteja lendo um dado dessa memória. Uma célula não significa o mesmo que uma palavra. Uma célula não necessariamente contém uma palavra, portanto, como eu falei para vocês, tá? Uma célula ela pode conter 1 byte, mas pode conter parte de 1 byte, né? Não necessariamente 1 byte cheio, né? Mas ela sempre ocupará a mesma posição. Palavra ela é uma unidade de processamento do processador. Quando a gente estava falando sobre processador, eu falei para vocês sobre
sobre esse dado. Não, não. Uma palavra é qualquer letra, qualquer número, qualquer símbolo, qualquer representatividade colocada no computador, ela é chamada de palavra. Uma palavra deve representar um dado ou uma instrução que poderá ser processada, armazenada ou transferida em uma única operação. Em geral, o termo célula é usado para definir a unidade de armazenamento, o tamanho da célula de memória, né? O termo palavra para definir a unidade de transferência e processamento. Então não, aí você ainda deve não confundir célula, né, que é sinônimo de palavra, embora alguns computadores usam palavras para calcular a sua unidade de armazenamento, mas o computador normal ele usa célula, né, como forma de calcular a capacidade que tem de armazenar determinada informação, não exatamente a palavra. A palavra de um computador pode ter um byte. Né? Por exemplo, o processador 8088 ele usava 2 bytes para armazenar uma célula, para armazenar numa célula. Já o 286 ele usa 4 bytes. Quanto mais o computador foi evoluindo, ele também foi a quantidade de dados que pode ser armazenada numa célula também ela aumenta exponencialmente. Né? Vocês viram, por exemplo, que eu estava falando para vocês, olha, o primeiro computador a existir foi um computador de 8 bits. Vocês viram que quando eles lançaram o próximo computador, ele já era um computador de 16 bits, ou seja, ele era o dobro do anterior. Ou seja, a capacidade sempre dobra de uma versão para outra. Vai funcionar da mesma forma com a unidade de armazenamento. Então, cada unidade que você armazena dentro de uma memória, ela dobra em capacidade em função da necessidade de como esses dados precisam ser armazenados ou alocados dentro dessa memória. Né? O tamanho mais comum de uma célula era 8 bits, que equivale a 1 byte. Hoje já são comuns conter vários bytes dentro de uma única célula. Tanto hoje em dia as memórias sofreram uma evolução considerável, né, do tempo da década de 90, 80, 90, né, para os dias atuais. Isso aqui não há necessidade, não se espantem, mas isso aqui não tem necessidade de vocês aprenderem exatamente a fórmula que calcula a alocação de memória de uma estrutura de célula, de computador, né, como a memória funciona, né, não há necessidade, mas é uma forma de mostrar para vocês qual é a representatividade em relação à fórmula, o endereçamento pelo qual ele é armazenado. Então, você vê aí, a estrutura da memória, ela começa no endereço 0 e vai alocando para 1, 2, 3, sequencialmente. Né? Então, e a fórmula usada para isso é simplesmente a próxima memória, a próxima célula ali sempre será alocado no próximo endereço de memória 2 vezes x, onde o x representa a memória atual. Né? Então, ou seja, ele sempre aloca no próximo. Né? A capacidade da memória principal em bits é igual ao produto do número de célula pelo total de bits da célula. Olha, só para vocês entenderem, eu não vou entrar aqui no mérito do cálculo como um todo. Entendam o seguinte, quando vocês compram um pendrive, vamos supor, o pendrive que é que vocês conhecem mais. Vocês compram um pendrive de 32 mega. Lembra, um pendrive é um sistema de armazenamento. Né? Vocês jamais, em nenhum momento, por causa dessas fórmulas que vocês estão vendo aí, vocês nunca atingirão a capacidade total desse pendrive, ou seja, vocês nunca colocarão dados suficientes que atinja 32 mega da capacidade do pendrive. Para cada byte que você armazena, um percentual de 2 elevado a x será tomado de vocês. Ou seja, resumo da história, como isso é matemático, um pendrive de 32 bits, no máximo, você conseguirá colocar 29 ou 29,5 GB de dados. Ou seja, você nunca ocupa os 32, você sempre sai perdendo por causa desses alocamentos de memória.
né, que aí equivale a essa primeira fórmula que vocês estão vendo aí, olha, o total da capacidade da memória nada mais é do que a quantidade de endereçamento, né, que é o número de endereço, pelo número de bits que cada célula vai ocupar. Então, basicamente é isso. Então, como a unidade de medida em bits ela é diferente da unidade de medida em bytes, dá essa diferença. Um bit, ele é na equivalência de 1 para 1, ou seja, um bit equivale a um bit. Já um byte, não. Um byte ele é um conjunto de 8 bits, portanto, ele é múltiplo de 8. Daí a diferença de você começar a perder, né? Quanto maior a capacidade, você nunca atingirá a capacidade total de armazenamento. Então, é basicamente isso. Então, para encontrar a capacidade em bytes, basta encontrar a capacidade de bits, né? Depois multiplicar por 8. Então, converter o tamanho da célula para bytes, enfim, é um cálculo que vocês precisam fazer para entender, né? Em resumo geral, gente, é o seguinte: para cada 1K, ou seja, 1000 bytes ele equivale a 1024 bits, só por causa dessa convenção, né, digamos, de múltiplos de 8 que são usados para calcular a capacidade da memória total, né? Bem, uma vez entendendo que eu dificilmente, embora eu compre um pendrive de 4, 8, 16 ou 32, eu nunca vou conseguir colocar essa quantidade total de dados dentro dele, vocês nunca conseguirão isso, né? Porque ele toma, em função do múltiplo de 8, que são os endereçamentos de memória em função da célula, né? Entendido isso, agora vocês precisam entender como é que o computador vai buscar esses dados na memória. Para isso, a gente usa o tempo de acesso. O tempo de acesso, que é o tempo que ele leva para ler qualquer informação dentro de qualquer tipo de memória, né? Ele é o tempo decorrido entre uma requisição de leitura de uma determinada posição da memória e o instante em que a informação é requerida e está disponível para a utilização pelo processador, né? Então, ele é o tempo que você leva para ir lá buscar a informação e colocar de volta no processador para ele começar a processar essa informação, ok? As memórias DRAM, então, que DRAM significa Dynamic RAM, é um tempo de acesso na faixa de mais ou menos 60 nanosegundos, é o tempo que ele leva para fazer leitura de qualquer informação. Então, é menos de um segundo, tá, gente? Quando a gente faz tempo de acesso para buscar determinada informação em memória, o tempo normalmente é bem inferior a segundos, tá? Então é menos. Então a gente trabalha com nanosegundos porque ela é um tempo de arranjo bem pequeno. Bem, então esse tempo de acesso aí vai depender do formato e do sistema que é utilizado para fazer a busca dessa informação dentro dessa memória. Então, e aí vocês vão ter dois tipos de acesso, dois tipos de tempo de cálculo e de tempo de acesso. Uma chamada de SRAM, que é o Static RAM, para memória estática, e a outra que eu apresentei agora a vocês, que é a DRAM, né? Então são os dois tipos, que é o Dynamic Memory, o tempo de acesso dinâmico, né? Bem, vamos fechar aqui, porque vamos lá. Quanto à classificação das memórias, as memórias elas podem ser do tipo read e write. As memórias read e write são memórias de leitura e escrita, são aquelas que vocês conseguem gravar e ler aquilo que você grava, né? Pendrive, por exemplo, é um. O HD, por exemplo, é um outro tipo de memória assim. Então, as memórias que você compra para colocar no computador, a grande maioria são do tipo, né? São classificadas como read e write, ou seja, são memórias em que você permite que você grave e leia tudo que está escrito dentro dessas memórias, né? Outro tipo de memória se chama memória Read Online Memory, ou seja, são as memórias ROM. Essas memórias, você não tem como gravar nada nela. Normalmente é o fabricante que já grava a informação dentro dessas memórias. Então, ela é uma memória especificamente para leitura, não permite que você grave nada. Então, o fabricante coloca
através de seus programas, ele grava aquela determinada informação lá e lá permanece enquanto essa memória existir. Não há possibilidade de vocês apagarem nada de uma memória ROM. Tá? Somente na RAM eu posso apagar meu conteúdo. Numa memória ROM, não. Não se permite que se faça isso. E, aliás, ela é feita dessa forma para impedir, por exemplo, que alguém resolva. Vamos supor que você compra um computador, né? E você liga esse computador. Quando você liga o computador, ele faz leitura numa memória ROM. Esse programa que inicializa o computador, ele precisa estar lá sempre. Ele não pode ser apagado. Tá? Então, para isso, o fabricante grava o que ele chama de Basic Input Output System, né? Então, é o que é a BIOS. Né? Então, a leitura da BIOS é feita através de uma memória ROM, que vem gravado de fábrica. Tá? Um outro tipo de memória é chamado de PROM, memória programável. Né? Nesse tipo de memória, apenas leituras previamente programáveis são permitidas, né, ser utilizadas dentro dessa memória. A PROM são memórias que eu compro para mim gravar meu conteúdo, que vai permitir com que eu grave, mas que ninguém possa desfazer essa gravação que eu fiz. Esse tipo de memória, esse tipo de classificação de memória que vocês estão vendo aí, nós já tivemos um tempo, e até hoje ainda existe ainda, que chegamos a utilizar isso. Antigamente, gente, não significa que é lá nos primórdios, não. É bem recente. Por exemplo, 3, 4 anos atrás, lançaram no mercado CDs que permitia vocês gravarem. Aí vocês começaram a gravar no CD. Só que esses CDs, depois que você gravava, não tinha como mais desgravar a informação que estava lá. Esse é um tipo de memória PROM. Então, esses CDs, eles tinham memórias PROM. Você gravava a primeira vez e depois não permitia mais que você gravasse mais nada. Né? Depois existiu a memória EPROM. A EPROM já é, digamos, os novos CDs, que permite com que vocês gravem e regravem novamente por cima. Olha só, a EPROM, ela permite que você apague através de reescrita. Não é que você vai lá, apaga tudo que tem, depois você vai lá e copia e gera outra informação lá dentro. Não. As EPROMs, você grava, ok, gravei minha informação. Quero apagar o que está lá? Então vou lá e gravo de novo em cima. Então, esse aí é de erase, né? Então, ou seja, ele vai apagar. A memória apagável programada somente de leitura. Então, eu posso sim apagar, mas eu não posso apagar para deixar totalmente em branco para depois gravar alguma coisa. Não. Eu já apago escrevendo por cima daquilo que eu já deixei gravado anteriormente. E, finalmente, fizeram a EPROM. O modelo EPROM foi o que permitiu com que nós pudéssemos andar com memória portátil. As memórias EPROM, ela permitia vocês fazerem gravação, né, e reprogramação dessas memórias de forma eletrônica. Né? Ela é muito parecida com os HDs, né, que a gente utiliza hoje em dia, que lá a gente permite gravar e regravar e colocamos uma coisa em cima do outro, uma determinada função em cima do outro. Né? Gente, olha só, uma coisinha para vocês entenderem aqui sobre esses 3 tipos de memória aqui, principalmente esses 3 tipos aqui, tá? Ó, eu estou falando aqui, primeiro eu falei da PROM, depois falei da EPROM, e finalmente estou falando da EPROM, né? Esse daqui, gente, faz com que vocês entendam uma função que existe em mais de 90% das memórias que tem no mercado, nos sistemas de armazenamento no mercado. O que significa, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: eu vou apagar um determinado arquivo do meu pendrive ou do meu HD, para ninguém ver mais. Por causa dessa técnica que vocês estão conhecendo agora, da EPROM, é permitido, eu consigo recuperar
arquivos que foram deletados e reescritos, ou o HD que foram formatados até a 10ª vez. Vamos supor, eu formatei 10 vezes meu HD. Você consegue recuperar as 10 formatações que você fez, né? Então, por isso, essa questão de memória apagável, ela é apagável, entretanto, na verdade, ela é sobrescrita, na verdade. E embora o termo apagar esteja presente, eu diria para vocês que a forma mais fácil de vocês entenderem isso é que vocês fazem uma escrita em cima da escrita anterior. Então, o que vale é a escrita mais recente. Mas as outras continuam lá atrás, né? E é isso que explica o texto mais abaixo, né? E, finalmente... Professor, uma pergunta nesse daí, por favor. Sim? Esse daí é para os HDs atuais agora, essa informação? Qualquer um dos HDs que você usa, até os antigos, eles já usam essa técnica. Qualquer HD que você tenha, as suas últimas 10 gravações é possível recuperar. Aliás, tem programa na internet que recupera até os arquivos que você acabou... Vamos supor, eu deletei um arquivo acidentalmente, coloquei outra informação em cima e eu quero recuperar. Tem programas gratuitos na internet que tu pode baixar para fazer essa recuperação. Se eu tenho algum programa que o senhor indique que seja bom, assim? Um deles é o Eraser. Começa com o Eraser. Ele é gratuito, pode baixar, pode ir lá no download, no Super Download e baixar. Aliás, tu indo lá no Super Download, escreve lá, programas para recuperação de arquivo. Vai aparecer um monte, tem muita gente que faz isso. Beleza, que eu tô com problema no meu HD, aí eu não sabia que tinha essa opção, mas agora eu sei. Então, vamos lá. First Page Mode, né, um dos padrões de memória também. Então, é um padrão de módulo de memória. A memória, assim, foi uma das primeiras memórias, porque aqui, quando ele fala de padrão FPM, ele está falando de memória eletrônica, tá, gente? São as memórias que não usa, porque a gente costuma classificar memórias nos sistemas de armazenamento basicamente de 2 tipos. As que usam recursos mecânicos, no caso um HD, ele tem parte mecânica, e as memórias que são totalmente eletrônicas, por exemplo, um pendrive, ele é totalmente eletrônico, ele não tem parte mecânica ali, né? É simplesmente a eletrônica funcionando, né? Então, é zeros e uns, é o padrão de ligado, desligado, energizado ou não energizado, é o que faz essas memórias funcionar. Diferente de um HD, por exemplo. O HD não, ele já tem parte mecânica, tem parte magnética e tem parte eletrônica. Um HD usa os 3 sistemas. Um pendrive, ele só tem a parte eletrônica, né? Não achem que vocês colocando alguma informação, por exemplo, uma memória eletrônica, eu vou passar perto do ímã para apagar. Não vai apagar, tá, gente? Não esqueçam isso. EDO, que é o Extended Data Out, né? É outro padrão de memória que substituiu o padrão SIM, né? Por aí, o que diferencia basicamente da memória SIM, SIM para a memória EDO, basicamente é o seu padrão, é como ela armazena, ela armazena determinada informação, né? Como ela vai armazenar a informação e como ela vai ser, digamos, organizada dentro do computador. Então, a memória, assim, ela tinha um tempo de acesso de 70 nanosegundos, e quando passou para o padrão EDO, que foi um padrão utilizado bastante logo no início do século, no final da década de 90, era um padrão muito consumido na época. Então, o EDO já era um padrão que utilizava a memória dupla, ou seja, eu precisava ter 2 pentes de memórias iguais para poder ela funcionar. A memória do tipo SIM ou do tipo FPM, não, ela funcionava sozinho, né? Aí a EDO praticamente iniciou-se a evolução da internet em relação a tempo de acesso,
né? Então, a EDO ela possuía 60 nanosegundos de tempo de acesso, ela era uma memória muito mais rápida, né? Depois passou para a memória dinâmica, as DRAMs, aí foram incorporadas bem depois, né? Já tinha uma memória, aumentou-se a capacidade, aumentou-se também a velocidade com que essas informações eram acessadas pelo processador, né? Depois o ESDRAM. Bem, como funciona a memória em si, né? Então, como funciona o sistema de armazenamento? O acesso é do tipo ler ou escrever, todas elas, a maioria das memórias, ela precisa ser uma memória de leitura e escrita, né? A leitura significa que eu apenas vou ler o dado que está lá, está armazenado dentro da memória, né? O sentido, né? O sentido ela pode ser do tipo da memória para a CPU, da CPU para a memória, a leitura, como ela vai funcionar para fazer esse tipo de leitura. E praticamente tudo é executado baseado em cima do hardware, ou seja, como a placa-mãe vai se comportar em relação à leitura desse armazenamento, né, desses dados. Okay? Vamos lá, isso aqui está repetido. Aqui, gente, estamos vendo aqui para vocês. Oi. Gente, tem alguém com o microfone ligado aí. Obrigado. Então, lá. Quanto às memórias em si, a partir do momento que elas se tornaram comercial, elas foram mudando em função do número de vias que você conseguia conectar, né, ou conseguia colocar no computador. Essa aqui é uma memória de 168 vias, né, então, vocês estão vendo o módulo dela aí embaixo, né, e a partir daí houve vários sistemas de armazenamento eletrônico que foram incorporados no mercado, as de 30 vias, de 72 vias, de 168 vias. As de 168 vias, que são as memórias mais recentes, são as memórias mais rápidas também, e também ela tem capacidade maior de armazenamento, né? Cada uma delas são baseadas em cima do tipo, do que ela é, né, a capacidade de armazenamento e em qual computador elas chegaram a ser utilizadas. Né? Basicamente é isso que tem nessa tela. Ok? Tivemos uma evolução considerável sobre as memórias, né, como as memórias trabalham hoje em dia. Então, hoje em dia nós vivemos no tempo em que precisamos ter memórias que trabalhem utilizando que nós chamamos hoje de memórias quânticas, né, que são o futuro das memórias, é para onde vão as memórias, né? Então, daqui mais um tempo, eu acredito que o sistema de armazenamento vai deixar de ser um sistema baseado em cima de componentes eletrônicos, como nós estamos acostumados hoje, que vocês estão acostumados hoje, né, utilizando os pendrive, né? Vão deixar de ser o pendrive. Como praticamente tudo vai ficar na nuvem, gente, então a tendência é realmente que a gente use o sistema de armazenamento voltado para a nuvem. E quanto à forma com que eles são gravadas, aí somente as grandes empresas de tecnologia é que vão definir como essas memórias vão funcionar. Eu diria para vocês que boa parte de tudo que vocês usam está gravado na internet, está disponibilizado na internet. Então, quando vocês usam, por exemplo, o Google Drive, praticamente tudo que vocês utilizando os sistemas da Google, fica na nuvem. Então, mostrei sala de aula para vocês, a parte lá do histórico, onde é possível vocês verem praticamente tudo. Aquilo ali, basicamente, se usa o sistema de armazenamento de grandes volumes, principalmente os volumes voltados para a parte de nuvem, onde é gravada essas informações, e as informações ficam lá disponíveis. Né? E a forma com que as gravações são feitas já usam, hoje em dia já tem, não é mais teste, já existe em nível de produção, que são as memórias quânticas. Né? E era isso, gente, o assunto de hoje era o sistema de armazenamento. Alguém quer fazer alguma pergunta? Estou à disposição. Quem foi que perguntou aqui? A Maria. Maria está perguntando se esse material vai estar no WhatsApp. Olha,
Eu acho muito grande esse material para deixar lá no WhatsApp, porque o WhatsApp tem limitação de tamanho. Ele está lá no Google Sala de Aula, né? Eu deixei lá, já está postado lá o material no Google Sala de Aula, esse material da aula de hoje. Então, no WhatsApp eu posso tentar colocar, mas eu acho que não fica não, porque os arquivos, normalmente esses arquivos são grandes, gente. Alguma dúvida a mais, gente? O professor, a atividade você vai deixar lá no Google Sala de Aula, é? Sim. Como está tendo essa semana de palestra, eu não vou deixar nenhum exercício essa semana. Na próxima segunda-feira, nós não vamos ter aula assim, como vocês estão tendo agora. Tá? No lugar dessa aula, eu vou deixar o material lá no Google Sala de Aula, vou deixar um exercício que vai disparar exatamente às 19 horas. Quando for 19 horas, um exercício vai disparar para vocês. E vocês só terão que baixar o material, ler o material e responder o exercício. O exercício já vai valer ponto, já para N2, ok? Aí nós não vamos fazer esse live mais. Mas esse exercício, vai ser por tempo? Vai ser quantas horas ou não vai ter tempo nenhum? Assim, a gente pode entregar... Como o material vai ser postado somente na segunda, o material, né? De vocês vai ser... Não, eu minto. O material de vocês vai ser postado daqui para sexta-feira já. Tá? O exercício, então o material já vai estar disponível antes. O exercício só vai ser disparado no dia. Tá? E no dia também, gente, vai ter a lista de chamada de vocês lá. Por favor, vão lá e marquem a presença de vocês, que eu estou fazendo chamada, porque solicitaram para a gente fazer a chamada de vocês. Né? Vai estar lá a chamada e vai estar lá o exercício. O material já vai estar antes. Mas eu vou receber a resposta até a aula seguinte. Tá bom. Eu pensei que tinha que entregar no mesmo dia o exercício. Não, a gente vai dar um tempo maior para vocês. Tá bom, professor. Professor? Sim? O que o senhor tem a dizer sobre armazenamentos externos, tipo um HD externo ou algo do tipo? Como se fosse uma expansão improvisada para um armazenamento já existente. O senhor poderia me dizer se é aconselhável fazer isso? Porque alguns programadores, algumas empresas fazem isso. Olha, eu diria... Usar um armazenamento externo. Eu entendi. Olha, eu diria para ti o seguinte, hoje praticamente todos os armazenamentos, eles são externos.